Então vamos lá, eu estou vendo que ele sumiu o ícone ali de cima. Não entendi muito bem não, mas vamos ver aqui o que aconteceu. Eu coloquei ele aqui, né, antes dele, que é o favicon. Ah não, tá certo. Realmente eu devo ter voltado ali e aí ele pegou a referência. Agora ele vai voltar a aparecer. Pronto, beleza. Agora o seguinte, nós estávamos falando do arquivo de autenticação. Vamos voltar para ele. Esse arquivo de autenticação abre aí um bloco PHP. Vamos primeiramente também colocar a conexão com ele. Deixa eu pegar aqui em cima. Ok. Vai ter, obviamente, que está conectado. A conexão aqui está no mesmo nível, então não tem essa ali de voltar. E vamos pegar as variáveis que são passadas. Eu venho aqui e insiro o seguinte. Vou colocar e-mail. Vem de um post chamado e-mail ou usuário. Não me lembro, mas claro que eu vou conferir ali antes de nós prosseguirmos aqui. E aqui senha. Pronto. Beleza. E-mail e senha. Aí, o que acontece agora? Vamos analisar aqui primeiro isso que eu acabei de falar, que são o nome dos campos. São dois inputs, né? Senha é o name que importa. E-mail. Ok. Então vai chegar aqui para mim. Aí eu vou aonde eu tenho um exemplo, né? Por exemplo, eu estou partindo sempre daquilo que você não precisa decorar, tá? Inclusive isso aqui isso aqui eu já tenho decorado, que são posts, mas lembrem que nós temos tudo isso aqui, se você vier no inserir aqui, você tem recuperação dos posts que vieram do formulário, então tá aqui. Ah, mas eu preciso agora nesse momento de buscar os dados para saber se aquele usuário existe ou não, então aqui nós temos a condição do select, que nunca vai mudar. Eu nunca vou chegar aqui com uma outra forma de estruturar um select. Ah, mas existe? Existe, né? Existe outros jeitos de nós fazermos isso aqui, funções, outros tipos de chamada, mas eu comecei utilizando assim, eu vou até o final do projeto utilizando assim. Então, todas as vezes que eu precisar de buscar algo no banco de dados, é essa query aqui. Ah, mas e como que eu vou saber que eu tenho que buscar algo no banco de dados? Né? Se você está fazendo uma autenticação, se você está querendo testar um login, você está pensando ele vai ter que colocar o e-mail e a senha aqui, e eu vou ter que ver se esse e-mail e essa senha existe na tabela de usuários. Qualquer tipo de verificação é uma consulta que é gerada aqui numa SQL, então nós temos que sempre pensar dessa forma. Mas isso você vai pegando com experiência em desenvolvimento, tá? Tem muita coisa que não precisa ficar aí neurado de início, que isso você vai desenvolvendo e vai, obviamente, aí pegando essas informações aqui. Aqui, então, ele vai selecionar a tabela de usuários onde? Vai ter um filtro, então nós temos que testar o quê? Eu acho que eu coloquei lá e-mail também, porque às vezes eu coloco em alguns projetos e-mail, em outro usuário, mas eu vou começar a padronizar isso. Então aqui onde o e-mail seja igual ao e-mail que veio, e então é a condição dupla, né? Aí aqui eu falei que uma condição dupla no PHP nós utilizamos o i comercial assim, Já no MySQL é diferente, tá? Nós utilizamos o AND para um i e um OR para o OU, né? Então aqui no caso eu estou falando que o e-mail tem que ser igual ao que foi digitado lá na caixa de entrada ali para e-mail e a senha também, não é OU. Se fosse OU poderia ser um ou outro, nesse caso aqui não. Uma autenticação para funcionar tem que ser os dois, tanto o e-mail quanto a senha, né? Se ambos estiverem aí corretos, ok, nós teremos então o usuário autenticado. E aí eu posso fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz aqui no inserir. Eu não criei um total de registro e não verifiquei se esse total de registro era maior que zero para saber algo. Aqui eu posso fazer exatamente igual. Então a mesma lógica que eu utilizei lá serve nesse momento aqui para mim. Deixa eu identar o código. Pronto. Então, se o total de registro, primeiro ele recebeu a contagem dos registros que foram encontrados nessa consulta. Tá? Sempre para contar os registros vai ser dessa forma. Se o total de registros for maior que zero, então é porque esse usuário existe no banco de dados. Então eu posso colocar aqui, usuário existente. É claro que não vai ser isso que vai acontecer, né? Mas, vou tirar esse exit aqui também. Nós podemos deixar assim. Caso contrário, else, usuário não existente. Agora eu tenho a condição de saber se essa autenticação já está funcionando ou não. Então eu vou colocar aqui um usuário que não existe, que é esse admin@hotmail.com, e vou pedir para logar.
usuário não existente. Agora eu vou pegar esse usuário aqui que nós temos no banco de dados, que tem a senha 123, e quero fazer o teste de acesso com ele. Ué, o que é isso aqui? Deixa eu entrar novamente, pronto. Vou colocar aqui, ó, 123, usuário existente. Então ele já sabe o que tem e o que não tem na minha base de dados, tá? Uma coisa interessante aqui é aquilo, quando você utiliza o action, conforme eu fiz aqui, ele pega e te manda para aquele formulário, para aquele arquivo que está aqui, ó. Algo que jamais pode acontecer quando você está querendo trabalhar com Ajax. Então, nunca ele vai sair da página, né? Essa é justamente a ideia do Ajax. Aqui não. Aqui eu quero que ele vá para esse arquivo, porque eu preciso de fazer a autenticação fora e retornar uma informação. Vocês vão entender isso melhor na próxima aula.